Boa tarde a todos e a todas. Obrigado àqueles que aceitaram o convite de estar aqui nessa nossa enésima conferência da Escola Ciências do Trabalho do Diese. O Nelson Caran, que é o nosso reitor, nosso coordenador não está, então nós temos a nossa vice-reitora aqui nós fazemos uma deferência na mesa, vai coordenar os trabalhos, e o André Singer, que em seguida a Cirlei apresenta o trabalho que ele vai fazer, como que nós vamos trabalhar. Queria, em nome da direção técnica do Diese, da direção sindical, do padre, aqui nosso presidente, a Zenaide, nossa ex-presidenta da direção sindical do Diese, os demais diretores que estão aqui presentes, os alunos da escola, do bacharelado, Ciências do Trabalho do Diese, os técnicos do Diese, dirigentes sindicais, outros convidados e convidadas que estão aqui presentes, agradecer a presença, dizer que essa nossa atividade de conferência é uma atividade que nós estamos promovendo com regularidade aqui na escola. Estaremos promovendo com regularidade para frente. Já quero anunciar para vocês, hoje nós temos o André, o Paul Singer teve na nossa anterior, não foi anterior? Anterior foi o Suplicy, né? Suplicy, anterior foi o Paul Singer que esteve aqui com a gente. E já quero anunciar para vocês que, provavelmente, entre setembro e outubro, nós deveremos ter a presença do Luciano Coutinho, presidente do BNDES, aqui conosco, discutindo, provavelmente, investimento, perspectiva para o Brasil. Já está acertado, temos só que fechar a data. E nós queremos ter aí a cada mês, 2 meses, uma conferência dessas, como elemento para trazer o debate, trazer reflexão, trazer pesquisadores, trazer gestores, trazer pessoas que estão pensando o Brasil para que a gente possa criar nesse espaço do Diese um espaço para pensar o Brasil a partir da perspectiva do trabalho. Esse é o nosso desafio. Nós queremos disputar na sociedade brasileira uma perspectiva de desenvolvimento a partir da perspectiva do trabalho e dos trabalhadores. Esse é o nosso papel. E da qualidade, ou seja, da capacidade, musculatura, para que nós possamos desenvolver um pensamento crítico acerca do futuro. E temos capacidade de elaborar nossas estratégias. Se nós fizermos um trabalho de formulação crítica, nós estaremos contribuindo para que os dirigentes que têm a tarefa de formular suas estratégias o façam com melhor qualidade. E essa é a nossa tarefa. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, em nome do Diese, agradecer mais uma vez o André por ter aceito esse convite, e como é de praxe nas nossas mesas de trabalho, queria convidar o nosso presidente para também fazer uma saudação e incorporar-se à mesa como representante da direção sindical e passar para a Cirlei a condução dos trabalhos. Antes disso, passando a palavra para o padre, que é o nosso presidente Antônio, mais conhecido por padre, também fazer sua saudação em nome da direção sindical do Diese. Boa tarde a todos e a todas. Eu vejo que o Diese vem, ao longo do tempo, cumprindo o papel preponderante na questão da escola do trabalhador. Isso recentemente vem se tornando uma realidade e, como o Clemente disse, as pessoas que têm vindo aqui, tanto o professor Paul Singer quanto o senador Suplicy, o professor André Singer, são pessoas que nos trazem aí, de forma mais científica, tudo aquilo que a gente compreende melhor o que está se acontecendo, né? Na verdade, as grandes manifestações, como alguns dizem, né, tem acordado algumas pessoas, isso é importante, já que nós de longa data já estamos enfrentando aí as discussões sobre as terceirizações que começaram em alguns setores e agora querem tomar conta de todos os setores, né? Mas nós precisamos também entender, respeitar e valorizar essas manifestações
porque isso acho que é o futuro que nos resolve aí uma forma de estar ampliando os nossos direitos e estar fazendo parte da sociedade, né? Então, a princípio, dizer que eu acho que é importante que a gente aprofunde isso, né? E a vinda do professor André Singer nos dá essa possibilidade. Então, obrigado a todos, agradecemos a todos. Acho que o DIEESE vai cumprir a sua função aí de discutir sobre o olhar do trabalhador, quais são as suas necessidades, né? Então, obrigado a todos e uma boa palestra a todos. Boa tarde a todos e a todas, muito bem-vindos. Como o Clemente falou, por motivo de força maior, o Caran não pode estar aqui hoje com a gente, então estou aqui representando. Falar da nossa alegria em ter vocês aqui com a gente hoje. Essa atividade, essa conferência que está sendo desenvolvido a partir da Escola DIEESE de Ciências do Trabalho, é uma atividade que também está sendo desenvolvida no âmbito do Programa de Capacitação de Dirigentes e Assessores Sindicais. O Programa de Capacitação de Dirigentes e Assessores Sindicais é um programa de formação já de longa data que o DIEESE desenvolve desde 1992. Nós já estamos formando, acho que já estamos perto de cerca de 5.000 dirigentes e assessores sindicais. Desde 2011 que nós estamos desenvolvendo esse curso sobre trabalho e desenvolvimento, então a importância da discussão que o professor André está trazendo aqui hoje para os alunos que estão realizando esse curso. Estão aqui com a gente também os alunos do nosso bacharelado interdisciplinar em Ciências do Trabalho. Nós estamos já com a nossa segunda turma aberta, iniciamos o nosso curso em 2012, temos hoje cerca de 50 dirigentes sindicais, alguns representantes de organizações não governamentais, trabalhadores, fazendo parte dessa experiência pioneira do DIEESE, que é no desenvolvimento de um bacharelado interdisciplinar em Ciências do Trabalho, um grande sonho da classe trabalhadora, que estava lá no momento de criação do DIEESE, que desde 2005 a gente vem desenvolvendo. Queria hoje falar da minha alegria de poder estar anunciando a presença do professor André Singer aqui. Eu que fui aluna do André quando ele estava iniciando ainda na sua atividade de docência na USP, em 1990, foi, na verdade, ele confessou aqui uma das suas cobaias, porque ele estava iniciando. De lá para cá, o professor ele tem uma trajetória intelectual que nos causa muito admiração e respeito. Ele é cientista social, fez toda a sua especialização na área de ciência política, então ele é professor livre docente da USP na cadeira de ciência política. Ele também é jornalista, tem então uma trajetória profissional nessa área, foi porta-voz do governo Lula durante foi porta-voz da presidência durante o governo Lula durante vários anos, e é uma pessoa que tem contribuído de forma muito importante em relação à questão política do nosso país. O André foi convidado aqui hoje para o que eu considero um desafio, que é para fazer essa conversa aqui conosco, que é sobre manifestações populares, participação política, desafios para a democracia. Eu considero isso um desafio porque fazer uma reflexão a respeito desse importante movimento que nós estamos verificando na sociedade, ainda no momento em que ele está acontecendo, ou seja,
de uma maneira geral, nós conseguimos fazer uma reflexão mais aprofundada, já a partir de um tempo, quando a gente já tem mais insumos. Então, o que o André vai trazer aqui hoje para a gente são alguns elementos para reflexão. Ele vai fazer uma fala entre 45 minutos e 1 hora, e, na verdade, a expectativa do André e nossa aqui é que nós estejamos, nesse momento, iniciando uma reflexão a respeito dessa questão. Todos nós, durante todo o movimento, nos esforçamos em tentar dar alguma opinião sobre o que estava acontecendo, assim como no futebol a gente também quis fazer alguma reflexão e tentar entender o que representava esse movimento. Então, eu acho que assim, é extremamente oportuna essa conferência, e eu vou então passar o microfone para o André. O André vai fazer uma fala entre 45 minutos e 1 hora. Na sequência, nós vamos abrir para debate. Nós vamos nos propor a fazer essa discussão até por volta das 18 horas. Portanto, vamos ter, sim, oportunidade para que todo mundo se manifeste. E o André está muito interessado também em fazer esse diálogo com todos nós aqui, que a partir da experiência que cada um de nós temos, queremos debater com ele. Muito obrigado, Sirlei. Boa tarde, companheiras e companheiros. É um grande prazer para mim, eu diria verdadeiramente um privilégio poder estar aqui hoje conversando com vocês. Eu queria agradecer na pessoa da Ana Yara, que me fez o convite, a toda a direção do DIESE, cumprimentar o Antônio, a Sirlei e o Clemente, e dizer a vocês o seguinte, que eu queria começar explicando isso que a Sirlei falou ao final. Eu gostaria muito que a gente tivesse um tempo para realmente conversar, né? Transformar a segunda parte aqui numa conversa em que eu quero ouvir vocês. E isso não é uma fala protocolar. Eu vou explicar por quê. O tema que a Ana Yara me propôs é manifestações populares e participação política, 2 pontos. Desafios para a democracia, me colocou numa situação aqui que é a seguinte. Eu vou dizer para vocês quais são as minhas hipóteses sobre o que está acontecendo no Brasil de hoje. Mas quem realmente vai dar as respostas importantes são vocês. Isso é pelo seguinte, eu acredito, uma das minhas hipóteses, vou começar pelo final, uma das minhas hipóteses é que aquilo que eu chamo de fração organizada da classe trabalhadora, que são vocês, ainda é um elemento fundamental na definição das conjunturas políticas. Hoje, no debate intelectual, existe muita gente que não acredita mais nisso. E eu vou dizer para vocês de uma maneira bastante simples, que eu acho que é gráfico, o que está acontecendo, e eu acho que vocês vão entender rapidamente. Quando ocorreu o Dia Unificado de Luta, no dia 11 de julho, que foi convocado pelas centrais sindicais, de modo geral, né, o que apareceu no debate público foi uma avaliação negativa, ou seja, de que a classe trabalhadora, que nesse momento, por meio das suas instituições, decidiu entrar em campo, mostrou fraqueza. Isso, evidentemente, não é todo mundo que achou isso. Eu vi as avaliações das próprias centrais, etc, etc. Eu não estou dizendo que haja um consenso a esse respeito, mas muita gente hoje acha que este momento passou. Ou seja, o momento em que a fração organizada da classe trabalhadora tinha um peso decisivo na conjuntura passou. Eu não acho isso. Mas, na verdade, são vocês que vão ter que dizer se passou ou não passou. Então, em certa medida, é um diálogo de vai e volta entre a minha hipótese e o que vocês estão achando. E eu recebi, na verdade, acho que é a terceira vez que eu tenho
conversado aqui com o Diese, no Diese, e a primeira vez faz um ano, eu acho o Diese uma instituição fundamental, porque ela é, digamos assim, a expressão da possibilidade da classe trabalhadora avançar na sua educação e na sua compreensão de qual é, vamos dizer, a estratégia mais adequada para cada momento. E como ela é uma instituição intersindical, que reúne todas as centrais, reúne todas as correntes, então é um momento de diálogo muito especial. Bem, eu vou começar falando então sobre o que eu acho que é o cenário, digamos, que vem de 2003 para cá, para que a gente possa entender qual é, na minha visão, o contexto no qual vão ocorrer as manifestações de junho, que são, digamos, o nosso objeto específico na data de hoje. Então, a exposição vai estar dividida em 3 partes, não será uma exposição excessivamente longa. Eu vou procurar, então, dar conta um pouco do panorama histórico a partir de 2003, para tentar mostrar para vocês exatamente em que ponto vai incidir essas manifestações. Depois, uma parte mais extensa sobre as manifestações e a conjuntura presente. E para encerrar, algumas observações sobre o que podem ser os desafios daqui para frente. Ok? Bom, eu acho que o cenário que nós estamos vivendo desde 2003 é um cenário marcado pelo surgimento de um fenômeno que eu chamo de lulismo. O que é o lulismo? O lulismo é uma invenção política. O Marx dizia, os homens fazem a sua história, mas as fazem em condições determinadas, não as fazem como querem, mas fazem. O lulismo foi uma intervenção política na história. É preciso entender isso. Ele não foi nem o resultado meramente das circunstâncias, mas também, como qualquer ação que tenha sentido, ele só pôde se dar em certas circunstâncias. Quais eram estas circunstâncias? Ocorreu uma coisa no Brasil, a partir de 2003, que foi, de alguma maneira, um fenômeno de sorte. Maquiavel dizia, o líder político que tenha capacidade de transformação histórica é aquele que é capaz de fazer o possível dentro de circunstâncias determinadas, mas é capaz de fazer, tem a virtude de fazer o que é possível. Eu acho que o ex-presidente Lula foi agraciado, e todo o Brasil, com uma enorme sorte, que foi o fato de que o seu mandato começou quando a economia mundial retomou um processo de expansão em 2003. Ela vinha numa fase muito ruim no período anterior. Esse argumento do PSDB é correto. O segundo mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi marcado por crises internacionais. E o primeiro mandato do ex-presidente Lula foi marcado por uma retomada da economia internacional. Além disso, além de ter sido retomado por um momento de ser marcado por um momento de retomada, essa retomada teve uma característica que não ocorria há 20 anos, que foi uma expressiva valorização mundial das commodities. Essa valorização foi da ordem de 100%. É um fenômeno que não ocorria há 2 décadas. De uma hora para outra, o Brasil, que é um grande exportador de commodities, álcool, carne, soja, minério de ferro, etc., etc., é um grande exportador de commodities, talvez o maior ou um dos maiores do mundo, teve o valor das suas exportações multiplicado por 2 sem ter que fazer nada, absolutamente nada. Estas são as circunstâncias. Isto é a sorte. Aonde que está a virtude? A virtude foi ter aproveitado esta janela de oportunidade para fazer uma política que ninguém imaginava que fosse possível. Que política é essa? Redução da pobreza sem nenhum tipo de confronto político. Esta possibilidade não estava no programa nem da esquerda nem da direita. A esquerda, que de modo geral vinha sendo representada pelo Partido dos Trabalhadores até a eleição de 2002, lembrem-se que não havia grupos significativos à esquerda do PT, haviam grupos, mas não com força. Antes de 2002, o PT sempre pensou
que, para reduzir significativamente a pobreza no Brasil, seria necessário confrontar o capital. Por isso que o PT foi um partido radical. O PT não foi um partido radical pelo gosto de ser radical, mas porque tinha uma leitura da realidade brasileira, e que, eu devo dizer a vocês, que não tinha nada de absurda essa leitura. Era de que, para fazer uma mudança que incluísse a metade da população, que historicamente sempre foi excluída, era necessário confrontar o capital, e por isso tinha um programa de ruptura. O PT tinha um programa de ruptura. Pois bem, essa ruptura não foi feita. Essa ruptura não foi feita porque se inventou uma coisa nova, que foi o lulismo, que conseguiu reduzir a pobreza sem confrontar o capital. E esta perspectiva também não estava no programa da direita, porque a direita acreditava em duas coisas. E isso ficou bem explícito no final da campanha de 2002. Ou o PT vai trair os seus objetivos e, portanto, vai ser rejeitado porque traiu os seus objetivos históricos, ou o PT vai tentar cumprir o seu programa e vai ser derrubado, como foi derrubado o governo do João Goulart em 64. Então, não havia... por isso que eu digo que o lulismo é uma invenção, né? Inventou-se algo que ninguém imaginava que fosse possível. Então, o que é o lulismo? E aí existe, obviamente, do meu ponto de vista, virtude, não é apenas circunstâncias, né? Houve o quê? Uma política de redução da pobreza como nunca foi feita no Brasil. Por meio do quê? Por meio do Bolsa Família, né? O PSDB diz, bom, mas nós é que começamos os programas de transferência de renda. É verdade. Só que o PT multiplicou, os governos Lula multiplicaram esses programas de transferência de renda por mais de 10 vezes. Vocês sabem que existe uma lei da dialética que diz, a partir de um certo momento, quantidade se converte em qualidade. Ou seja, o incremento foi de tal ordem no volume de dinheiro transferido, que nós passamos a ver milhões de pessoas, né? Hoje são mais de 50 milhões de pessoas que são atendidas pelo Bolsa Família. Nós vimos milhões de pessoas no Brasil começarem a mudar a sua condição de vida. E quem eram essas pessoas? Eram exatamente esta metade sempre excluída. Então, desse ponto de vista, eu diria que o lulismo não cumpriu a previsão da direita, porque, em parte, o lulismo é o resgate dos compromissos históricos da esquerda brasileira feitos pelo PT a partir de 1980. E, na verdade, feitos pela esquerda brasileira anterior ao PT desde sempre. Não é? Que é o quê? O principal problema brasileiro é o problema da desigualdade e é o problema da inclusão. Tá certo? Muito bem. Ao mesmo tempo em que isto foi feito, não só por meio do Bolsa Família, mas por meio também do crédito consignado, que tem quase 200 bilhões de reais hoje disponibilizados para trabalhadores de baixa renda e para aposentados de baixa renda, por meio de um aumento expressivo do salário mínimo, de cerca de 70% ao longo dos últimos 10 anos, resultando no quê? Resultando numa importante criação de empregos que reduziu o desemprego, que estava na faixa de 12% no governo anterior, para um nível de cerca de 5%. Ou seja, nós transitamos de um desemprego grande para um desemprego praticamente inexistente, pelo menos de acordo com as medições do IBGE. Nós estamos naquela situação que os economistas chamam de pleno emprego, né? Isso significou o quê? Uma política econômica que reativou a economia brasileira por baixo. Isto não é apenas política social, isto foi também uma maneira de fazer política econômica. Mas que, por outro lado, e esse é o outro lado da moeda, conviveu com a manutenção das grandes linhas macroeconômicas neoliberais, que são basicamente 3. Manutenção de um superávit primário alto, ou seja, corte de gasto público para pagar juros, metas de inflação
que significa juros altos, toda vez que a inflação sobe um pouquinho, com a autonomia do Banco Central para fazer isso. E, em terceiro lugar, o câmbio flutuante, que em circunstâncias, como nós estamos vendo agora, simplesmente elimina setores inteiros da indústria brasileira, prejudicando uma possibilidade de projeto nacional de crescimento com distribuição de renda e soberania. Então, vejam, ao manter essas três linhas, os governos Lula evitaram o confronto com o capital, né? E como foi possível fazer isso? Foi porque havia esta janela de oportunidade, né? Então, esta é uma situação na qual a esquerda, e eu acho que o movimento sindical, tem dificuldade para entender o que está acontecendo. Porque não é correta a análise que diz os governos Lula simplesmente continuaram o que fizeram os governos do PSDB, seguindo a linha neoliberal. Isso não está correto. Mas, por outro lado, também não está correto dizer os governos Lula reverteram tudo que foi feito. Não é verdade. Ou seja, houve as duas coisas ao mesmo tempo, e isso é estranho. Por isso que o fenômeno do lulismo, eu costumo dizer, mistura elementos de esquerda e de direita. E se torna um fenômeno complexo, difícil de entender. Qual é o resultado prático disso? O resultado prático desta simbiose entre esquerda e direita é o que eu proponho chamar de reformismo fraco. O reformismo fraco, o que é? É um processo de mudança, mas é um processo de mudança lento. É um processo de mudança tão lento que, em certos momentos, quando você olha para ele, você não sabe se nós estamos andando ou se nós estamos parados. A gente não consegue saber. Por quê? Porque a situação de desigualdade no Brasil, embora esteja decrescendo, ela decresce num ritmo tão devagar que às vezes nos parece que tudo continua igual. Ou seja, o Brasil continua um país profundamente desigual, né? E os reflexos da desigualdade, eles vão se ver de maneira mais clara nas cidades. Por que eles vão se ver de maneira mais clara nas cidades? Porque nas cidades fazer as mudanças que implicariam numa diminuição rápida da desigualdade é muito caro. Essa é uma questão importante de entender. Existe um fundamento material para isso. Para resolver o problema do interior do Nordeste, embora seja um problema histórico, eu consigo mexer na situação com relativamente pouco dinheiro. O Bolsa Família, do ponto de vista do orçamento brasileiro, é pouco dinheiro. Ele é um programa barato, no conjunto. Ele é um programa barato. E com pouco dinheiro eu consigo melhorar a vida de milhões de pessoas. Atenção, eu não acho que por meio desses programas se consiga realmente eliminar a pobreza. Mas, embora não se elimine a pobreza, se dá um alívio significativo para a pobreza. E digamos, a expressão clara disso são as pesquisas com as pessoas que recebem o Bolsa Família. Todas elas, eu tenho procurado acompanhar, mostram como a vida real dessas pessoas está mudando, não é? Para melhor. No entanto, continuam sendo pessoas pobres. Bom, do ponto de vista político, esta situação resultou naquilo que eu chamo de realinhamento eleitoral, que se cristaliza na eleição de 2006. Ou seja, na eleição de 2006, estes setores que foram diretamente beneficiados e que são metade da força de trabalho, não é? Que são o subproletariado, aderiram em massa ao lulismo, reelegendo o presidente Lula, apesar do escândalo do ano de 2005, que afastou a classe média, a meu ver, em caráter praticamente definitivo do lulismo. E também esses mesmos setores foram a base da eleição da presidente Dilma. Como todos sabem, não tinha passado eleitoral, foi eleita porque foi indicada em nome deste projeto, que, a meu ver, atende diretamente aos interesses do subproletariado brasileiro, que são, digamos, o setor que hoje sustenta
este projeto político. Por que que atende aos interesses desse setor? Porque ele cumpre esse duplo objetivo, que é mudar o Brasil no sentido da inclusão e da redução da pobreza, mas sem ameaça à ordem, por dentro da ordem. Em certa medida, até com um reforço da ordem, na medida em que reforça a autoridade do Estado. Muito bem. Vamos, então, passar para discussão das manifestações. As manifestações, elas vão ocorrer dentro de um quadro muito especial, que é o seguinte: a partir de 2008 nós temos uma crise econômica mundial, e a partir de 2011 esta crise econômica mundial se reflete no Brasil com uma redução do crescimento econômico. Esta redução do crescimento econômico faz o quê? Fecha a janela de oportunidade que tinha se aberto em 2003. Então, significa o seguinte: a situação mudou. A situação é outra, e dentro desta nova situação, o governo lulista, que é, a meu ver, um governo de arbitragem. O que é um governo de arbitragem? É um governo que está aparentemente acima das classes sociais e decide arbitrar o conflito entre as classes, ora dando ganho de causa para uma, depois para outra, depois para uma terceira, depois volta para a primeira, depois para a segunda, e assim vai. Este movimento de arbitragem também torna muito difícil entender o governo, porque quando você espera que ele esteja na posição A, ele está na posição B. E quando você espera que ele esteja na posição B, ele foi para a posição C. E quando você espera que ele esteja na posição C, ele volta para a posição A. Porque não é o governo de uma das classes fundamentais. Ele não está cumprindo o programa de uma das classes fundamentais. Ele está cumprindo um terceiro programa, que é um programa de uma classe não fundamental, no sentido de que não é uma classe que aponte exatamente para um projeto da sociedade brasileira, ou para a sociedade brasileira, mas é uma classe, ou uma fração de classe, extremamente numerosa. Numerosa o suficiente para dar base a uma força que queira arbitrar o conflito de classes. Está claro? Então, nesta política de arbitragem, que torna o governo difícil de entender, porque quando a esquerda espera que ele cumpra, por exemplo, a pauta da classe trabalhadora, ele não cumpre, mas quando a direita espera que ele cumpra toda a diretriz neoliberal, ele também não cumpre. Então, você não sabe exatamente onde ele está, porque ele está, na verdade, ele está arbitrando ao sabor das diversas correlações de força que vão se dando. E este governo de arbitragem, quando ele se defronta com a nova situação, que é a situação em que a janela se fechou, ele toma uma diretriz nova, que essa diretriz vai se dar em agosto de 2011. E ela é uma diretriz que cria um período que eu chamo de ensaio desenvolvimentista, que vai de agosto de 2011 até meados de 2012, que eu acho que até agora ninguém entendeu bem o que aconteceu, a começar por mim. Por quê? Vamos lembrar de uma coisa que eu acho que, eu espero que na segunda parte eu possa ouvir vocês a respeito, porque vocês são os atores disso que eu vou mencionar. Em maio de 2011, se assinou um protocolo entre as principais centrais sindicais e a Fiesp. Todo mundo aqui está lembrado disso? Todo mundo está lembrado? Não? Bom, então, o companheiro aqui me disse que não está lembrado, então vou lembrar. Em maio de 2011, CUT e Força Sindical, dessas eu tenho certeza, as outras eu não posso garantir, CUT e Força Sindical assinaram um protocolo de intenções com a Fiesp. O que era esse protocolo de intenções? Ele dizia o seguinte: nós vamos lutar em conjunto, centrais sindicais,
a mais importante federação das indústrias do país, para a retomada do crescimento com industrialização. A gente poderia até chamar, na linha da Unicamp, com reindustrialização, já supondo que houve um processo de desindustrialização, com reindustrialização e distribuição de renda. Esse pacto foi firmado em maio de 2011 e pedia o quê? Redução dos juros e investimento produtivo. Os metalúrgicos, eu me lembro bem, os metalúrgicos foram à rua, junto com a Fiesp, em nome disso. Redução dos juros e volta do investimento. E, perdão, eu esqueci de uma parte importante, intervenção no câmbio para desvalorizar o real e assim proteger a indústria brasileira. Está claro? Muito bem. Então, reparem só, este pacto foi assinado em maio de 2011 e a partir de agosto de 2011, a presidente Dilma fez exatamente o que estava no pacto. Ela fez exatamente o que estava no pacto. Reparem só, em agosto de 2011, o Banco Central, cujo presidente havia sido substituído em dezembro de 2010, depois da eleição da presidente Dilma, por um funcionário de carreira pela primeira vez desde o início do lulismo, o Banco Central começou a baixar os juros, quando o mercado jamais imaginava que isso pudesse acontecer. Foi uma grande surpresa. Foi a primeira vez que o Banco Central atuou contra o mercado financeiro. E esta atuação do Banco Central foi tão importante que ela se prolongou ao longo de todo o ano, em que os juros reais brasileiros caíram a uma taxa em torno de 2%, juros reais, descontado a inflação. Ou seja, o que aconteceu? Pela primeira vez, o lulismo, o governo lulista, enfrentou o núcleo do capital, que é o capital financeiro hoje em dia. Enfrentou de maneira aberta, não só obrigando a uma redução dos juros, como, a partir do início de 2012, fazendo uma campanha pública para que os bancos privados fossem obrigados a reduzir os seus spreads, ou seja, a diferença entre a taxa Selic e o que eles cobram ao fazer empréstimos. Ou seja, não ficou apenas na redução da taxa Selic, que já é fundamental. Foi pressionar os bancos privados a que eles se adequassem ao protocolo assinado pelas centrais sindicais e pelos empresários, que era o quê? Nós precisamos de investimento produtivo. Para isso, o dinheiro precisa ser acessível, a juros acessíveis. Para complementar essas duas medidas, a presidente Dilma teve a coragem de mudar, no primeiro semestre de 2012, as regras da poupança, para que os juros pudessem continuar caindo. Alterou as regras da poupança, que são o investimento mais popular do Brasil, que ninguém tinha tido coragem de mexer. E não ficou só nisso, não ficou só nisso. Além disso, o governo mexeu no câmbio. Desvalorizou o real no começo de 2012 para proteger a indústria brasileira. E começou a taxar o capital especulativo. Em outras palavras, nós estamos em face de uma situação em que um governo de arbitragem parece que adotou um lado. E qual lado foi esse? Foi o lado daquilo que eu chamo de coalizão produtivista. No Brasil, nós estamos, eu penso que nós, no percurso do lulismo, fomos gerando duas grandes coalizões de classe. De um lado, a coalizão rentista, que é basicamente o capital financeiro, e a classe média tradicional. A classe média tradicional brasileira, isso não é óbvio, ela tomou partido do capital financeiro. Ou seja, ela prefere juros altos e o real valorizado para ter ganhos financeiros e para poder comprar produtos importados e viajar e comprar fora do Brasil. Eu acho isso muito ruim.
mas nós temos que encarar a realidade, né? Então, esta fração de classe, que eu chamo de classe média tradicional, esta fração de classe dá uma base de massa para o capital financeiro. Porque, embora a classe média brasileira, no conjunto da população, a classe média tradicional, aquilo que os pesquisadores de mercado chamam de classes A e B, seja relativamente pequena, mais ou menos 15% da população só, 15% num país de grande população, um país enorme como é o Brasil, dá uma base de massa. Essa, para não adiantar muito, mas já mencionar, esta fração de classe foi para a rua em junho, junto com outras. E por isso que o movimento de junho é um movimento complicado. Mas, na contramão, então o que é esta coalizão rentista quer? Ela quer um ganho financeiro alto, um real desvalorizado, mesmo que isso implique num país que cresça pouco e que, na divisão internacional do trabalho, seja um país produtor de matérias-primas e não um país industrializado. Ok? Mas na contramão desta coalizão, há uma outra coalizão de classes, que quer um crescimento pela produção, o que implica em crescimento maior, portanto ganho financeiro menor, em investimento produtivo, né, e industrialização. O que é interessante, e eu chamo a atenção para este momento, né, do Pacto de 2011, é que justamente na hora em que esta coalizão produtivista se formaliza por meio desse pacto, volto a repetir, um pacto inédito entre duas frações de classe fundamentais, os industriais e a classe trabalhadora organizada. O governo implementa esta política, com vistas a quê? A retomada do crescimento. Pois bem, o que aconteceu? Aconteceu que o crescimento não veio. No lugar do crescimento, que havia sido 2,7 em 2011, portanto um crescimento muito mais baixo que o de 2010, que tinha sido 7,5. Ok? Em lugar desse crescimento voltar para 4, 4,5, que era o objetivo, o crescimento caiu para 1, o que significa em termos per capita nada. Ou seja, o Brasil parou. E por que o Brasil parou? Esse é o enigma. Por que o Brasil parou quando o governo tomou corajosamente, faço questão de ressaltar isso, corajosamente todas as medidas do programa produtivista? Não sei. Não sei. Gostaria que vocês me ajudassem a compreender. Mas eu tenho uma hipótese. A minha hipótese é a seguinte: ouvindo os economistas, ou melhor, lendo os economistas, eu vejo que praticamente todos eles dizem, faltou investimento. E eu fico me perguntando, faltou investimento, então significa o seguinte: o lado empresarial, o lado do capital, do pacto produtivista, não cumpriu a sua parte. Ou seja, não fez o que se esperava. Eu ouvi outro dia, o Clemente até estava presente, uma análise que diz o seguinte: bom, o governo implementou toda a agenda que os empresários esperavam. E quando foi cobrar, mas onde está o investimento? Os empresários disseram assim, não, o governo é intervencionista demais. Nós não confiamos nesse governo porque ele é intervencionista demais. Mas nós intervimos para fazer a agenda que vocês pediram. Pois bem, eu não sei ir adiante disso, mas a minha hipótese é que talvez as diversas frações do capital já estejam tão imbricadas entre si, a fração financeira e a fração produtiva, que na verdade, na hora em que é necessário tomar decisões importantes, eles se unificam. E eu queria acrescentar um elemento, digamos, empírico, para reforçar a minha hipótese.
que também é do conhecimento amplo de vocês, é que no final de 2012, a CNI entregou para a presidente Dilma as 101 propostas para aumentar a produção, ou a produtividade, ou a competitividade brasileira. E o que são essas 101 propostas? São propostas que, em última análise, tentam retirar direitos dos trabalhadores, né? Direitos históricos, que estão, de modo geral, consagrados na CLT, em nome de reduzir o custo da mão de obra. E o argumento que não fica explícito, mas está claro, se a gente lê nas entrelinhas, é o seguinte: nós não temos como competir com os produtos chineses que são feitos com base numa mão de obra muito mais barata do que a brasileira. Então, o único jeito é reduzir o custo da mão de obra. Agora, eu entendo o seguinte: na hora que esse documento é entregue, isto cancelou o protocolo das centrais com a Fiesp. Porque os empresários disseram: agora a nossa pauta é contra a classe trabalhadora. E eu entendo que a movimentação posterior da classe trabalhadora organizada é exatamente a resposta a isso. É dizer, bom, se vocês agora vão então entrar em cena para retirar direitos, nós vamos entrar em cena para garantir esses direitos e, se possível, para ampliá-los. E aí começa a mudar a conjuntura. E é dentro desta mudança de conjuntura que se dão as manifestações de junho. Eu queria fazer uma, se a Nayara permitiu, uma mini propaganda de mim mesmo. Porque no debate que vocês me convidaram ano passado, que foi em Atibaia, eu fui pegar as minhas anotações que eu preparei para o debate do ano passado. E eu dizia assim: o governo Dilma está com uma aprovação de cerca de 60%. Mesmo assim, se o crescimento não for retomado, a situação vai se complicar. Os reflexos da piora no crescimento estão se dando nas cidades e vão influenciar os resultados eleitorais deste ano. Aconteceu exatamente isso. Se vocês pegarem as eleições para prefeito do ano passado, o que aconteceu nas grandes metrópoles? Em praticamente todas elas, menos Belo Horizonte e acho que talvez Porto Alegre, Belo Horizonte e Porto Alegre, em todas as outras, a oposição ganhou. Não importa qual oposição. O que é que isto expressou? Uma profunda insatisfação urbana, pelas razões que eu já expliquei para vocês. Nós tivemos 41 mil homicídios no Brasil no ano passado. Isso são taxas de país em guerra. A violência no Brasil está espalhada pelas grandes cidades, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. A situação urbana é insustentável. Não se consegue andar nas cidades. A questão da mobilidade urbana é gravíssima. Né? Os trabalhadores perdem 4, 5 horas por dia em transportes que praticamente não dá para usar. Então, a mini propaganda que eu quis fazer é essa, dizer assim, olha, não é uma surpresa total o que aconteceu. É uma grande surpresa que tenha acontecido no momento que aconteceu, do jeito que aconteceu. Isso ninguém previu, muito menos eu. Não tenho a menor expectativa de dizer isso. Mas o quadro geral, sim. O quadro geral, sim. E o que aconteceu? A meu ver, de alguma maneira, também incide sobre isso a não retomada do crescimento, porque a população percebeu. Na ciência política, eu durante muitos anos venho estudando comportamento eleitoral, tem uma escola que chama Escola Econômica do Voto, que diz o seguinte: não precisa ser um especialista em políticas públicas para perceber duas coisas imediatamente. Primeiro, se a inflação está crescendo ou se está caindo. E 2, se tem mais ou menos emprego. Todo mundo percebe. Não precisa nem ler jornal. Então, se vocês pegam as pesquisas, vocês percebem que houve uma mudança de espírito no final do primeiro semestre do ano passado. Final do primeiro semestre deste ano. Que tem a ver com o fato de que todo mundo percebe que a economia está patinando e que isto acaba batendo, não é,
nas condições econômicas gerais e, sobretudo, na perspectiva de melhora das condições urbanas, que implicam em ter muito gasto público. Muito bem. Então, o que é que foram essas manifestações? Eu acho que foram expressão, num primeiro momento, disso. Ou seja, manifestações em favor de mais gasto público, no caso, na área de transportes, que se espalhou pelo país, ganhando o apoio, sobretudo, de setores de classe média. Num primeiro momento. Sobretudo de setores de classe média. No entanto, ocorreu uma coisa, essa sim, completamente inesperada. Eu nunca vi isso acontecer. Né? É que, na hora que essas manifestações ganharam um certo corpo, que foi depois da grande repressão aqui em São Paulo, do dia 13 de junho, os setores menos, digamos, de esquerda da classe média, perceberam que ali havia uma janela de oportunidade para levar para a rua outras reivindicações. Outras reivindicações. Por exemplo, um combate mais duro à corrupção. Vejam, sobre esse tópico é importante dizer o seguinte: a bandeira da luta contra a corrupção não é uma bandeira conservadora. A esquerda, ela tem uma tradição no Brasil, o PT teve uma tradição forte de defesa do republicanismo, ou seja, de defesa da preservação dos bens públicos, né, e do uso dos bens públicos para os interesses coletivos, e, portanto, de combate duro à repressão, à corrupção. No entanto, é evidente que uma série de denúncias, né, escândalos vão aparecendo, né, e evidentemente que quem está no governo sempre, né, é alvo disso, evidentemente. Então, esta bandeira é sempre uma bandeira forte para quem está na oposição. E a oposição levou esta bandeira para a rua a partir do dia 17 de junho. E num certo momento, surpreendentemente, não é? Surpreendentemente, no dia 20 de junho, que foi o dia das maiores manifestações, a esquerda, em São Paulo, mas isso ocorreu também em outros lugares do Brasil, foi expulsa da Avenida Paulista. Expulsa da Avenida Paulista. Uma grande surpresa. Porque foi, evidentemente, a esquerda que puxou o movimento. Eu nunca vi isso acontecer. Bom, eu acho que o dia 20 de junho foi tão grande, em parte porque ele foi o reflexo de um conjunto de movimentos. Estavam na avenida, desde a extrema-direita até a extrema-esquerda, na mesma avenida. É óbvio que a extrema-direita e a extrema-esquerda não tem nada a ver, eles lutam por coisas opostas, na verdade eles brigam. Mas eu estou dando isso como exemplo para dizer, da extrema-direita à extrema-esquerda, todo mundo foi para a avenida. Por isso que, em certa medida, foi tão grande. E por isso que eu não creio que daquela maneira vai se repetir. Porque, de uma certa maneira, a partir daquele dia, cada um vai para o seu lado. Vai defender os seus pontos de vista. Não é? E eu acho até que os próximos encontros talvez não sejam tão pacíficos assim, se eles ocorrerem. E eu penso até, indo mais para o final, né, que é a questão dos desafios, que quem está preocupado com a democracia tem que ficar atento para isso, porque nós estamos entrando numa fase que poderíamos chamar de estresse institucional. Ou seja, as instituições estão submetidas a muita tensão, a um tipo de tensão que nós não estávamos vivendo desde o final dos anos 80. Então é preciso cuidado, porque, quero deixar isso bem claro, eu sou uma pessoa absolutamente convencida de que não há caminho de transformação a não ser por dentro da democracia e reforçando a democracia. Não acredito em nenhuma outra forma de transformação a não ser a democrática. Então, é fundamental para a classe trabalhadora preservar a democracia e, portanto, preservar as instituições, que estarão, neste próximo período, sob uma forte pressão, se a minha hipótese estiver correta. Bom, então, indo para o final, o que é que vem aqui pela frente? Eu acho que se abre, não é, um ciclo de conflito distributivo no Brasil. E a decisão das centrais sindicais de ir à rua no dia 11 de julho
e de marcar um novo dia nacional de lutas para o dia 30 de agosto, reflete esta percepção, que é, na verdade, a percepção de todas as frações de classe. Se nós não nos mobilizarmos pelos nossos interesses, nós vamos perder e podemos perder muito na próxima conjuntura. Bem, esta situação de conflito distributivo é um problema sério para o lulismo. Por quê? Porque essa fração de classe que sustenta o lulismo, que é o subproletariado, ela não tem como se inserir neste tipo de luta. Por uma razão simples. Ela não tem como se organizar. E ela não se organiza por razões de natureza estrutural. Você não pode filiar um desempregado ao sindicato. Você não pode filiar um trabalhador informal ao sindicato. Você não consegue, portanto, ou mesmo, por exemplo, os setores que agora estão transitando para o que nós poderíamos chamar de pequeno empreendedorismo, que é algo que existe no Brasil, não é? Também não entram na luta sindical. Não é? Ou talvez eu esteja enganado e vocês vão me corrigir. Não é? Bem, então, este setor, a meu ver, começará a dar sinais que não está contente com a nova situação, que é uma situação de muito protesto na rua. E isto vai pressionar o governo gradativamente a uma posição que é uma posição de recuperação da ordem. Porque a desordem, o que nós poderíamos chamar de confronto com a ordem, desgasta o governo na sua base principal. Então, esse é um problema que nós temos que considerar, né? A outra questão a ser considerada é a seguinte. E vejam, isso é uma coisa complicada, isso que eu acabei de dizer, pelo seguinte, como é um governo de arbitragem, quando as classes percebem que elas têm que se mobilizar para defender seus interesses, não há quem as pare. Porque não é uma questão de vontade, é uma questão de defesa do próprio interesse, porque sabem que a arbitragem depende da força demonstrada. Então, não é simplesmente, não está no plano das decisões possíveis, está no plano das circunstâncias. Bom, passando para uma segunda questão, que é a seguinte, nós precisamos caracterizar, e isso não está bem delimitado, a meu ver, qual foi exatamente a composição de classes que foi para a rua a partir de junho. E aqui existe uma grande dúvida que é a seguinte, o novo proletariado foi para a rua ou não foi para a rua? O novo proletariado está mobilizado ou não está mobilizado? Essa questão é chave. O que é o novo proletariado para mim? São aqueles setores normalmente compostos por jovens, porque são os que estão entrando no mercado de trabalho, que começam a ter a possibilidade de carteira assinada a partir do lulismo e em função da política que o lulismo executa. Eu vou dar um exemplo que eu costumo dar, apoiado nas pesquisas do professor Rui Braga, meu colega da USP, do CENEDIC, que é o setor do telemarketing. O setor do telemarketing é um setor que emprega muita gente jovem, é um setor que cresceu muito recentemente e que expressa um pouco isso que eu chamo de novo proletariado. Por quê? Porque há uma melhora nas condições de vida, porque tem trabalho com carteira assinada, mas ao mesmo tempo o salário é muito baixo e as condições de trabalho são muito precárias. Há muita rotatividade no emprego, ou seja, pouca estabilidade. E esses trabalhadores não têm direitos básicos. Eu sempre cito esse exemplo, mas eu acho que ele é muito ilustrativo. Qualquer trabalhador do telemarketing, por definição, tem que falar muito. E para falar, precisa tomar água. Mas eles são proibidos de ir ao banheiro. Então, vejam, é uma situação que configura algo que remete para o começo da Revolução Industrial. Para mim parece óbvio que esses trabalhadores, que agora, estes sim, têm direito de sindicalização, têm todos os motivos para ir para a rua. Mas eu não sei se foram. E isso é muito importante. Porque se eles foram ou estão indo,
este processo de conflito distributivo vai ganhar uma dimensão maior. Se eles não foram e não estão indo, terá uma dimensão menor. Em segundo lugar, eu diria que para a classe trabalhadora organizada, este é o setor-chave. Por quê? Porque se a classe trabalhadora organizada conquistar estes setores para si, ela fica muito reforçada. Mas isso não vai acontecer, a meu ver, por obra e graça de uma força extraterrena. Vai acontecer se a classe trabalhadora organizada desenvolver uma política deliberada para conquistar esses setores, o que significa abrir a sua agenda para a agenda destes setores, que é uma agenda muito específica, porque não é igual a de um metalúrgico do ABC. Daí a minha restrição, com todo respeito aos companheiros, que eu sei que devem ter muitos argumentos, à proposta de acordo coletivo especial que foi lançada algum tempo atrás. Porque eu acho que ela exclui todo este novo setor, né, de cuja incorporação ou não, vamos dizer, a fração organizada e mais tradicional da classe trabalhadora, vai depender em parte o futuro da política brasileira. Por fim, a questão eleitoral. Eu acho que ainda é cedo para a gente saber quais exatamente os reflexos da situação atual sobre as eleições de 2014. Até onde dá para a gente identificar hoje, houve um impacto. E é um impacto surpreendente, porque a aprovação dos governos, inclusive do governo da presidente Dilma, caiu 27 pontos. Isso é uma coisa que é muito raro acontecer de uma hora para outra, mas aconteceu. E isto se refletiu nas pesquisas feitas até agora, nas intenções de voto. É reversível? Acho que é reversível. Agora, é reversível, sobretudo, se o Brasil voltar a crescer. Eu acho que se nós não conseguirmos retomar uma perspectiva de crescimento mais acelerado, esta situação tende a se complicar. E o problema da retomada do crescimento é que ele esbarra nesse enigma que eu mencionei para vocês, que é a questão da falta de investimento, que parece continuar. Então, nós temos uma série de problemas relacionados a decisões de política econômica atuais e no período futuro, que vão determinar, em parte, o impacto do que nós começamos a viver em junho sobre a realidade eleitoral, que, como vocês sabem, também tem que ser levado em conta. Eu vou encerrar dizendo o seguinte: interessa para a classe trabalhadora organizada o prosseguimento deste processo de redução da pobreza? Evidentemente interessa. É absolutamente fundamental que isto continue. Mas, ao mesmo tempo, interessa que, neste processo, os direitos da classe trabalhadora, aí contando com a nova classe trabalhadora, sejam ampliados de tal forma que isto signifique uma aceleração do processo. E para que ocorra esta aceleração do processo, qual é a melhor estratégia? Eu não sei, mas eu penso que um pressuposto desta estratégia, qualquer que ela seja, é a garantia da independência da classe trabalhadora. A classe trabalhadora precisa compreender, aliás, retomar, né, o ponto de vista de que ela tem interesses próprios, diferentes das outras, e que a, digamos, ação em função dos seus interesses é fundamental para a pergunta que me foi feita para o debate de hoje, ou seja, a manutenção da democracia. A democracia não é o resultado de uma boa vontade da classe dominante. Ela é o resultado das lutas que se processaram por iniciativa da classe trabalhadora. Não digo também que seja só
o resultado da vontade da classe trabalhadora, mas é o resultado dialético do confronto que a classe trabalhadora faz em nome dos seus próprios interesses. E esta capacidade de organização e de educação da classe trabalhadora é a única coisa historicamente demonstrada que é capaz de brecar aquilo que o Karl Polanyi chamava de meio satânico do capitalismo, que é o quê? É usar o trabalhador até o limite das suas forças e depois jogar fora, o que representa um modelo de sociedade que intrinsecamente não é democrático. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que este pressuposto de independência da classe trabalhadora é de fundamental interesse para a manutenção da democracia, questão que vai estar, do meu ponto de vista, cada vez mais colocada na próxima conjuntura. Muito obrigado.